Olá, olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Suno Notícias. Eu sou Carlo Cauto e sou editor do portal Suno Notícias. E hoje vamos falar de um assunto bastante polêmico, mas também que sabemos gera muito interesse entre vocês, né, entre o nosso público aqui do canal do Suno Notícias. Vamos falar de Oi e, para ser mais específicos, vamos falar da opção, né, da operação, da proposta de compra da Oi por parte de um consórcio de outras empresas de telefonia formado por TIM, por Claro e por Vivo. Esta operação foi anunciada no final do ano passado e agora está passando pelo cravo do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, que é um órgão que regula a concorrência no Brasil. Mas essa operação não está agradando todo mundo, tanto que algumas outras operadoras reunidas em uma associação que se chama Telcomp, decidiram entrar com uma representação no CAD na última quinta-feira, pedindo que a disputa para os ativos da Oi seja feita nos moldes da lei, das regras, né, da concorrência no Brasil. Por isso estamos aqui hoje com o presidente executivo da Telcomp, o Luiz Henrique Barbosa da Silva, para explicar um pouco melhor para nós o que esta representação junto ao CAD significa e o que isso pode gerar como consequência nesta grande operação de compra dos ativos móveis da Oi por parte das suas três maiores concorrentes. Então, muito bem-vindo para o Luiz Henrique Barbosa da Silva e muito obrigado por estar conosco aqui no Suno Notícias. Carlo, eu que agradeço a oportunidade de colocar esse tema importante para a Telcomp e a oportunidade de você nos atender e o Suno Notícias. Bom, basicamente, eu sou o presidente executivo da Telcomp, a associação que congrega as operadoras competitivas no mercado de telecomunicações brasileiro. Então, são mais de 70 empresas associadas e que competem nos mais diversos mercados de telefonia móvel, fixa, banda larga, TV por assinatura, com as grandes prestadoras de telecomunicações que estão envolvidas nesse ato de concentração. A Oi, como todos sabem, né, então está em recuperação judicial, resolveu vender a unidade de operações móveis e o que a gente está se opondo é a essa operação que, do nosso ponto de vista, da maneira como foi feita, ela afeta a concorrência, o ambiente, de uma maneira inadmissível. Tá? A forma como foi proposta, as empresas fatiando como se para fatiar uma pizza, eu quero um pedaço de calabresa, você fica com um pedaço de 4 queijos, isso é inadmissível, tá? Da forma como está ocorrendo, isso é prejudicial para o ambiente de concorrência. Então, aqui a gente está falando de maneira legítima, com concorrentes de menor porte, né, representando os concorrentes de menor porte, mas isso traz implicações para os consumidores de maneira geral, tá? E é o que a gente argumenta na nossa manifestação. Claríssimo, mas agora a pergunta é, então, primeira coisa, vocês pediram para o CAD rejeitar, né, esse ato de concentração da Oi com outras três operadoras. Primeiro, você acha que o CAD vai acatar esse pedido, vai rejeitar esta fusão? E a segunda pergunta que eu te faço é, caso ele rejeite a fusão, qual seria a solução para uma empresa que sabemos está em recuperação judicial já há 5 anos e que está prestes já a quebrar caso não consiga pagar suas dívidas que amontam a dezenas de bilhões de reais? Por favor, Luiz Henrique. Obrigado pela pergunta, né? Na verdade, é uma pergunta forte. O que a gente está dizendo é que a maneira como esse tema está sendo conduzido é inadmissível, né? Você não pode ter os três principais players fatiando o quarto e não analisar a questão do ponto de vista concorrencial. Então, assim, é claro que, de novo, porque parte da Oi não pode, né, parar na mão do quarto player, do quinto player, do sexto player. O mercado de telecomunicações ele é muito dinâmico nesse sentido. A maneira como a coisa foi feita, que é o nosso questionamento, né? Então, quando a gente ingressa no CAD, também fizemos o mesmo para a Anatel, é para se manifestar, né? Ó, somos uma associação, estamos interessados em contribuir para que os efeitos perversos que essa divisão está causando possam ser mitigados através de remédios regulatórios, né, e remédios concorrenciais. Os remédios regulatórios, eles têm relação com acesso à infraestrutura das empresas que estão envolvidas no ato de concentração, e concorrenciais têm realmente esse remédio de por que a carteira em determinado estado não poderia ser vendida para uma quarta operadora.
Veja que no leilão de quinta geração, que foi desenhado pela Anatel, criou-se incentivos para a existência de operadoras regionais. Então, cria-se um incentivo para ter um player oferecendo 5G na região Nordeste, outro player na região Sul, assim por diante. O Brasil foi dividido em 8 regiões. A Oi é uma operadora de porte nacional, assim como as outras 3. Né? Então, a implicação que isso traz do ponto de vista concorrencial é muito ruim, né? E, de alguma forma, o que a gente quer discutir é que remédios poderiam ser impostos. Então, especificamente falando do mercado de telefonia móvel, né? Existem as empresas que fazem revenda de telefonia móvel, que são as chamadas MVNOs. No Brasil, a regulamentação das MVNOs foi muito tardia. Esse é um mercado que existe desde 2010, enquanto que em outros países isso já existia há mais de 10 anos, então é do início dos anos 2000. E a verdade, então, é que as MVNOs no Brasil hoje têm um market share de 1%, um pouco menos de 1% do mercado. Enquanto países com tecnologia e telecomunicações mais maduros, essa participação ela chega a 20%, 22% do mercado. Então, com uma situação em que as operadoras pequenas, as MVNOs, têm menos de 1% do mercado, esse ato de concentração ele é prejudicial à medida que você está tirando o quarto player, era aquele que tinha maior disposição de ofertar serviços no atacado para essas empresas de nicho, né? Então, isso é prejudicial à medida que você tem menos concorrência e menos opção para o consumidor final. Esse ato de concentração também implica num acordo feito entre as 3 teles e a própria Oi de comprar infraestrutura, basicamente conectividade para suas estações móveis da Infraco da Oi. Então, é um ato de concentração que tem uma venda casada aí, e que, no nosso entender, tira dinheiro das operadoras competitivas que fornecem serviços para as outras móveis e que vai direcionar parte desses recursos para a Oi fixa. Então, tem uma série de acordos que, do ponto de vista concorrencial, tem que ser analisados. Tá? O que eu falo a respeito das MVNOs, voltando um pouco, justamente, são empresas que atendem, de alguma forma, alguns nichos de mercado, são especializadas em serviços de IoT, machine to machine, ou mesmo no mercado corporativo, elas oferecem serviços de telefonia móvel muito mais focados, né? Então elas usam a infraestrutura existente dos players tradicionais, mas de alguma forma entregam um serviço de valor adicionado, né? E essa parcela de operadoras, no Brasil, ela tem um market share muito pequeno. Por quê? Justamente por falta de alguns instrumentos regulatórios que incentivem a dinâmica desse mercado. Então, novamente, mercados mais maduros, como Europa, Estados Unidos, a parcela que as MVNOs representam são de 20%. Então, quando eu falo, mas nos Estados Unidos também tem apenas 3 operadoras móveis, não é bem assim. São 3 grandes operadoras móveis, mas com um mercado de MVNO muito mais dinâmico. Nos Estados Unidos ou na Europa é um ambiente, é o que está acontecendo. Então, essa narrativa é uma narrativa que não é verdadeira, né? Então, o pedido que a Telcomp faz de ingressar como interessado é para justamente, junto ao CAD e à própria Anatel, colocar esses pontos, mostrar a realidade em outros países e que remédios seriam necessários para mitigar esses efeitos concorrenciais. Não é uma preocupação só da associação, tem outros concorrentes que entraram diretamente como terceiros interessados no caso, outras associações, inclusive Instituto de Defesa do Consumidor, para você ver que realmente essa operação ela não é tão simples do ponto de vista concorrencial. Com certeza, com certeza. E de fato não é o que está acontecendo na Europa, porque a gente está vendo na Europa o surgimento de novas operadoras de baixo custo, né? A Etihad, por exemplo, lá na Itália, mas também outras, aquela francesa, por sinal, né? Outras operadoras até lojas, supermercados estão se transformando em operadoras em si, né? Então, de fato, claro, utilizando a plataforma de outras, mas o que eu quero dizer é não temos uma concentração na telefonia móvel, pelo menos em alguns mercados europeus. A Itália, sabemos, é o mercado mais eficiente nesse aspecto, com os preços mais baixos da Europa, em termos de oferta de telefonia móvel, né? Agora, né, sobre a questão sempre voltando um pouco a falar da Oi, né? Vamos supor, se caso o CAD não aceite esta representação de vocês, quais seriam os outros passos da Telcomp para tentar evitar essa fusão? Bom, na verdade, não é a primeira vez que a Telcomp ingressa em ato de concentração como terceiro interessado, então entendemos que temos legitimidade para que discutir isso no CAD. A Telcomp é parte de discussões setoriais, inclusive no Supremo Tribunal Federal, então
que naturalmente o CAD aceita a associação como terceiro interessado, ela representa de maneira legítima os concorrentes. O que a gente está colocando é justamente a necessidade de alguns remédios. Não existe, uma narrativa que se criou no mercado de que a Oi foi parar na mão das 3 empresas porque não tinha opção. Na verdade, no ano passado todo discutiu se tinha um quarto interessado em comprar a Oi, mas a oferta como foi feita pelas 3 grandes de maneira acordada e com uma certa hostilidade afastou esse player, né? E a verdade então é que as empresas que uma parte do mercado que dependem da infraestrutura das 4 grandes, então agora se vê independentes da infraestrutura de apenas 3, né? E com um arranjo de mercado de um terço, quer dizer, não existe nesse arranjo um incentivo para a competição, para ofertar serviços para as operadoras alternativas que podem usar parte da oferta de telefonia móvel para complementar os seus portfólios. Então, existe uma preocupação grande a respeito desse tema e de que, então, se apliquem os remédios concorrenciais e regulatórios adequados. Pode ser que o CAD entenda que pode ofertar parte dessa carteira de clientes e ativos de uma maneira diferente da como foi feito o fatiamento da Oi, e que isso possa ser ofertado para operadores menores que regionalmente faz sentido, né? Tem um operador no Paraná, outro em Minas Gerais, ou operador no Nordeste, o que seja, no Rio Grande do Sul, que pode ter interesse na carteira da Oi, carteira de clientes, ou na carteira de machine to machine, né, o IoT, que já é focado nesse segmento. Então, é essa a contribuição que a associação espera fazer nessa avaliação do ato de concentração. Perfeito, perfeito. Agora, quais são os efeitos que vocês prevê na fusão, na eventual fusão, né, caso isso ocorra, da Oi com as outras 3 operadoras? Efeitos práticos, quer dizer, vocês estão prevendo um aumento dos custos dos planos, né, ofertados pelas empresas, redução de oferta, redução, sei lá, de navegação, de dados, uma certa colusão, mesmo se indireta, entre os preços e entre os serviços, ou seja, uma perda líquida para o consumidor e também, obviamente, uma redução no incentivo a criar novas soluções, né, um incentivo a crescer, a melhorar, né, a ter pesquisa e desenvolvimento, nesse caso. Vocês estão verificando, estão prevendo esse tipo de efeito? Não, sem dúvida. Esse acho que é o efeito mais natural, se remédios não forem impostos para avaliação, né, na autorização desse ato de concentração. Lembrando, o CAD é a autoridade que tem o poder de não autorizar, porque a operação não ocorreu ainda, né? Existe vamos dizer assim, uma opção de compra e de venda que ela só vai se efetivar com a autorização do CAD, do Conselho de Administração de Defesa Econômica. Essa é a lei brasileira. Então, antes de aprovado, o que a gente quer são esses remédios. Logicamente, o que a gente está dizendo e mostrando é que assim, o arranjo feito está colocando basicamente esses 98% do mercado de uma maneira equilibrada entre as 3 empresas. Se você tem uma concorrência, a concorrência não depende necessariamente do número de empresas envolvidas, mas o número de empresas envolvidas e o market share de cada uma delas pode mostrar uma situação na qual existe um incentivo para alguém atacar, melhorar os serviços, melhorar a qualidade dos serviços, atacar outros concorrentes do ponto de vista de preço, inovar, né? E existem alguns arranjos que não. Então, uma situação dessa, são 3 players, eles estão com uma fatia de mercado mais ou menos equivalente, tudo leva a crer que elas vão se acomodar, porque de alguma forma, uma atacar a outra, vai todo mundo perder. Agora, se você tivesse 3 players, um com 50%, os outros 2 com 20%, é uma situação bem diferente, né? Esses 2 menores querem crescer, todo mundo vai trabalhar na sua empresa, espera ganhar mercado, aumentar faturamento, né? É uma situação bem diferente. Então, o que a gente está colocando é que, de modo geral, esse arranjo é um incentivo natural para as empresas se acomodarem, não ter mais disputa. Então, para o consumidor, os preços eles vão ser elevados no tempo, a qualidade não vai melhorar. Lembrando que, infelizmente, né, as 4 empresas elas estão nos rankings de maiores empresas com reclamação de consumidor. Então, se você olhar das 10 empresas que mais recebem reclamação, as 4 já estão nesse ambiente. Claro que telecom é uma situação, são empresas nacionais, os números, né, eles são grandes porque as empresas têm presença nacional, mas tudo isso tem que ser levado em conta
na avaliação desse ato de concentração. Com certeza, com certeza. Último ponto, você citou que players até estrangeiros eram interessados em comprar a Oi, né? E eles deram para trás, né? Eles mudaram de ideia ao longo de 2019 ainda, né? Agora, a gente noticiou isso aqui no Estudo Notícia, a gente falou da China Mobile, falamos da AT&T, teve também reuniões lá em Brasília com expoentes do governo para tentar achar uma solução, até regulamentar para a compra da Oi. Lembramos que há algumas limitações para a compra de empresas consideradas estratégicas no Brasil por parte de estrangeiros, né? Por exemplo, aviação civil, por exemplo, a questão de telecomunicações, jornais, etc. Vocês acham que, de fato, houve uma guerra, né? Houve vamos dizer assim, um enfrentamento por parte das operadoras já instaladas no Brasil para a entrada de uma concorrente estrangeira, e isso levou uma das duas maiores companhias telefônicas do mundo a mudar de ideia e não estar mais interessadas na Oi? Ou foi um problema mais ligado à licença, autorização, ou também problemas gestionais próprios da empresa que ninguém queria assumir, porque de fato é assumir um passivo muito grande? Acho que tem um pouco de tudo. Sem dúvida, a Oi é uma empresa com um histórico problemático, né, acionário, a maneira como foi conduzida. Então, para uma empresa estrangeira, assumir uma empresa dessa forma é mais difícil. Então, está aí o 5G como uma oportunidade, de repente, de atuar no mercado de telecomunicações. Você tem o desafio de construir infraestrutura, mas você não tem o passivo que pode ter uma Oi, né? Mas, historicamente, empresas americanas nunca entraram no Brasil no mercado de varejo de telecomunicações. A AT&T nunca entrou, nunca teve interesse. Existiam outras operadoras interessadas que foram afastadas, muito em função dessa postura mais agressiva das três empresas, né? Mas em telecomunicações, aí eu vou fazer chamar a atenção, não existe a restrição de capital estrangeiro. Na verdade, a Oi é a empresa brasileira que vai deixar de existir. Então, assim, em se consolidando essa situação, você vai ter, sim, 100%, 98% do mercado em mãos de empresas estrangeiras, né? Italiana, espanhola e mexicana. Então, o que você está tirando aí é a empresa nacional do caso, né? Então, esse é um ponto para chamar a atenção. Mas o que eu acredito é mesmo essa postura mais agressiva das três, que se fizeram um acordo, ofertaram para a Oi não só a compra da operação móvel, mas também receitas na operação fixa, né? Então, isso afastou o mercado, e é aquela postura realmente de tentar dominar, e aí você toma uma postura dessa para que depois, no tempo, se acomodar, né? Não ter concorrência, preços e tudo mais, e ter aí a receita advinda de um oligopólio. Agora, só para complementar, não é a única, a de vocês, representação frente ao CAD contra esse ato de concentração. A própria Algar Telecom entrou separadamente contra essa operação. Por que a Algar Telecom não entrou junto com vocês da Telcom? Por que ela quis fazer uma representação à parte, se declarando terceira interessada? Na verdade, a Telcom representa, são 70 operadoras com, né, portes distintos, capital distinto e operação distinta. Essa operação da Oi Móvel, ela afeta as empresas de diversas formas. A Algar tem uma operação móvel, né, no Triângulo Mineiro, então ela tem o interesse dela específico. A Algar é uma associada da Telcom, então ela também entendeu que se faz necessário representar, porque ela tem um interesse e uma preocupação específica com alguns aspectos. Outra associada à Telcom que está se manifestando no tema é a Copel, que atua no Paraná. Então, ela também ingressou como terceiro interessado, é público isso, no ato de concentração. O setor de telecomunicações tem mais de 5 mil empresas, né? Os pequenos provedores são muito conhecidos. Hoje, 40% do mercado de banda larga fixa está na mão das empresas competitivas, né? E na operação móvel isso não é verdade. Mas por quê? Porque você precisa ter acesso à frequência, tem uma série de situações. Então, justamente o que a gente está colocando aqui, existe a possibilidade, sim, do mercado de operação móvel ter concorrência, ter operadores menores, e por isso a gente quer remédios. Então, a Algar, ela se faz representar pela associação, mas a associação representa um conjunto maior de situações e preocupações. Ela tem situações específicas. A mesma coisa eu posso falar da Copel, né? E outra associação que também tem se manifestado a respeito, acho que entrou como terceiro interessado, a Associação NEL, né, além do IDEC. Então, veja que tem uma série de atores preocupados do que isso pode trazer em termos de prejuízo para o consumidor e um ambiente de concorrência. Ambiente esse que a gente deveria ter
como premissa, né, todo cidadão defender a concorrência, né? Às vezes, muita gente defendendo o monopólio, né? O petróleo é nosso, enfim, é um absurdo, chega a ser um absurdo. O que interessa é um ambiente de concorrência, de inovação, qualidade. Isso é que, de alguma forma, traz benefício para o povo. Com certeza, com certeza. Reduz preço, aumenta a qualidade, aumenta a quantidade dos produtos em circulação e dos serviços também, no caso da Oi, né, das companhias telefônicas. Gente, Perfeito. por hoje é só, eu queria agradecer muitíssimo o nosso querido Luiz Henrique Barbosa da Silva, presidente da Telcomp, por ter estado conosco hoje e explicado um pouco melhor esta representação feita frente ao CAD contra esse ato de fusão, esse ato de, vamos dizer assim, junção, né, da Oi, concentração, perdão, da Oi junto com as 3 outras companhias de telefonia móvel. Muito obrigado, Luiz Henrique, por ter estado conosco hoje. Obrigado, estou sempre à disposição e é uma discussão que só começou, né? Em algum momento a gente vai ingressar formalmente no ato de concentração e apresentar os remédios, enfim, estou à disposição aí para o que for preciso. Muito obrigado. Vamos ver que, com certeza, esse é apenas mais um capítulo de uma novela que está se arrastando há 5 anos. Gente, por hoje é só. Eu queria agradecer muitíssimo vocês que estão seguindo a gente aqui no YouTube, mas sigam também a gente nas redes sociais, no Twitter, no YouTube, no Instagram, no Facebook, né? Também nosso podcast, que todo dia sai do forno e vai direto para a sua plataforma iOS ou Android, e nosso site, suno.com.br/notícias, para ficar sempre atualizado sobre todas as informações que movimentam o mercado de capitais. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais. Valeu, um abraço, obrigado.